E aí pessoal, todos bem, tudo certo? Que bom que estamos aí mais uma vez, hoje num cenário um pouco diferente mais uma vez, mas o cenário é o de menos. O que importa pra gente aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus e ela vai estar presente. Então, sucesso, vamos juntos aí nesse nosso bate-papo. Para isso, eu te convido a pegar a sua Bíblia, pode ser a sua Bíblia física, pode ser a sua Bíblia no computador, no celular, do jeito que você quiser, do jeito que você puder, vai lá, pega a sua Bíblia. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu já vou aqui me desculpando caso sejam ouvidos alguns barulhos aí de carro, de moto, de veículo aqui ao redor, porque a gente está bem do lado aqui de uma rodovia, então qualquer coisa, perdoe-nos, ok? Mas se você puder aí, e se você tiver condições, estiver com problemas para ouvir, põe um fone de ouvido se você conseguir, ou tenta assistir pela televisão, pelo computador, onde o som pode ser mais alto, tá bom? Então tenta colocar um fone, tenta assistir por um meio maior que vai te ajudar bastante vai te ajudar bastante na questão do som, ok? E lembre-se, se você puder, assistir no local mais silencioso que você conseguir, até por conta da concentração, o que vai te ajudar bastante. Bom, então, Bíblias nas mãos, quer dizer, Bíblia na mão, Jesus no coração e vamos que vamos. Eu te convido, antes da gente começar a conversar, a fazer uma oração. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Ti agora a Tua bênção e que a Tua voz seja ouvida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia, você que está aí com Bíblias em mãos, abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. Vamos lá? Vamos a Romanos no capítulo 6, ok? E enquanto você vai abrir na sua Bíblia, eu te faço uma pergunta, e se você quiser deixar nos comentários, vai ser muito bem-vindo. A pergunta é muito simples. Se alguém chegasse para você e perguntasse o seguinte: o que é batismo? O que você responderia? Eu responderia de uma forma resumida que o batismo é a morte para uma vida de pecado e a ressurreição para uma nova vida. É o que eu responderia. Isso é o que eu responderia, ok? Agora, compartilhe conosco o que você responderia. Mas, biblicamente falando, a gente consegue entrar no consenso, né, de que o batismo tem a ver com morte para a vida de pecado e ressurreição para uma nova vida. Entendido isso, nos resta a pergunta: o que seria novidade de vida? E um pouquinho sobre isso a gente vai ler em Romanos capítulo 6. Vamos ler alguns versos. Não vamos ler o capítulo inteiro, mas alguns versos do capítulo que vão aqui nos dar uma importante luz sobre esse assunto, ok? O primeiro verso que a gente vai ler é o seguinte, verso 2. Na verdade, verso 1 e verso 2. Vamos ler o verso 1 e verso 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então é uma pergunta retórica. Como que nós podemos viver no pecado se nós já morremos para o pecado através do batismo? Não tem como nós, batizados, ressurretos para uma nova vida, não tem como vivermos no pecado. Olha o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É o que nós acabamos de falar. Pelo batismo, morremos para uma vida de pecado, ressuscitamos para uma nova vida. Desse modo, não tem como vivermos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, nós não podemos viver para o pecado, porque nós demonstramos publicamente, através do batismo, que nós morremos para ele.
Não tem como, porque nós ressuscitamos. Nós não podemos viver uma vida de pecado, porque nós ressuscitamos para uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Essa é a base. Esse é o entendimento básico que nós temos que ter. Morremos para uma vida de pecado, ressuscitamos para uma nova vida. Dessa forma, nós não podemos viver para uma vida de pecado, porque nós já morremos para ela. Dá uma olhada no verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O nosso eu, a nossa vida de pecado, o nosso estilo de vida de pecado deliberado foi crucificado, morreu, e nós ressuscitamos para vivermos uma vida em Cristo, não mais escravos do pecado. E essa questão de escravos do pecado é um ponto muito interessante. Aqueles que se batizam, aqueles que se entregam a Cristo, vão pecar. Não é porque eu aceitei a Jesus que eu parei de pecar. Eu continuo pecando até a volta de Cristo. Eu sou pecador por natureza e eu vou pecar até a volta de Cristo. A diferença é, quem aceita Jesus não vive a escravidão do pecado. E o que é a escravidão do pecado? O verso 12 nos responde. Olha o verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Escravidão do pecado é quando o pecado reina na minha vida. É quando o pecado me governa. É quando o pecado toma conta de mim. É quando as minhas paixões carnais guiam a minha vida. É quando eu atendo a essas paixões carnais deliberadamente, como se eu fosse um escravo do pecado, onde o pecado manda eu fazer o que ele quer, entre aspas. Isso é ser escravo do pecado. Isso é ser reinado pelo pecado. E isso não pode acontecer com quem aceitou a Jesus. Quem aceitou Jesus vai pecar? Sim. Mas não vai viver essa escravidão do pecado. O pecado não deve reinar na vida de cada um de nós que aceitamos a Jesus. Porque, como nós falamos, nós morremos para essa vida de pecado. O nosso eu pecaminoso, que pecava deliberadamente, foi crucificado. E nós ressuscitamos agora para viver para Deus. Para vivermos com Deus, do jeito que Ele deseja. Dessa forma, uma vida de escravidão do pecado não é compatível com a vida de alguém que aceitou a Jesus. E essas paixões que nós temos, nós somos seres humanos pecaminosos, pecadores. A gente peca e vamos pecar até a volta de Cristo. E nós, na nossa natureza pecaminosa, nós temos desejos, nós temos tendências, nós temos inclinações pecaminosas, de coisas que nós sabemos que são pecado, mas não é porque eu sou pecador que eu vou me entregar a essas paixões. Não é porque eu sou pecador que eu deixo essas paixões dominarem a minha vida. Acabamos de falar, essas paixões não reinam na vida de quem aceitou a Jesus. Esse é um ponto crucial. A escravidão do pecado nunca é bem-vinda na vida de quem aceitou a Jesus, na vida de quem se entregou a Cristo e na vida de quem ressuscitou para uma nova vida. Esse é o ponto-chave. Isso é novidade de vida. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. No passado, eu servia ao pecado.
E uma vez que eu vivia em pecado, uma vez que eu servia ao pecado e uma vez que eu não estava nem aí para o meu estilo de vida, uma vez que eu vivia em função do pecado, ou talvez pelo menos de acordo com o pecado, aquele tempo em que a minha vida eu não tinha conflito com o pecado, uma vez que eu vivo em conformidade com o pecado, ainda que de forma indireta eu sirvo em favor, eu vivo em favor do inimigo de Deus. Quando eu vivo uma vida de pecado, eu vivo uma vida em favor de Satanás. E esse é um ponto importante e muito forte. Quem se entrega ao pecado, quem vive uma vida de pecado deliberadamente, serve a Satanás. E o chamado de Paulo aqui em Romanos 6 é muito diferente. Nós morremos para essa vida de pecado e ressuscitamos agora para viver para Deus, para servir a Deus, para se entregar a Deus a cada dia e para trabalhar para Ele. Então a nossa vida mudou quando nos entregamos a Jesus. Quando nós morremos e ressuscitamos através do batismo, a nossa vida muda. E a nossa vida tem que mudar. Não podemos mais viver aquela vida. E finalizando a nossa mensagem, verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso Paulo falou dos romanos. Os romanos se encontravam dessa forma. E aí eu te pergunto, e a gente? Será que Paulo escreveria essa mesma coisa para nós? Será que nós também deixamos o pecado, essa vida de pecado para trás? E essa é uma pergunta que só você pode responder. Os romanos, sim, os romanos viviam dessa forma. E a gente? E você? Como tem sido sua vida? Pensa nisso. Os últimos versos, verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. É o que falamos. Antes servíamos ao pecado. Agora não podemos mais, agora servimos a Deus. E para a gente fechar, verso 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. E o famoso verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Antes, nós vivíamos no pecado. Nós vivíamos para o pecado. E a gente não estava nem aí para isso. Porém, nos entregamos a Jesus. E a partir desse momento, a nossa vida muda. Nós servimos a Deus. Não andamos mais nos caminhos do pecado. Andamos nos caminhos de Deus. Aqueles pecados que cometíamos no passado são coisas para a morte, mas por Jesus nós podemos viver. Pela graça de Deus nós temos vida. Agora um ponto crucial: como está a sua vida? Você, quando olha para você, você enxerga coisas que você sabe que estão erradas. Você enxerga coisas que você sabe que não deveriam existir. Você enxerga pecados que não estão corretos. Pecados que não são bem-vindos. Você enxerga isso? Então, meu amigo, minha amiga, essa é a hora de mudar.
Eu não sei qual é o teu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado acariciado. Eu não sei qual é o pecado que você comete deliberadamente. Mas o tempo de mudar é hoje. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós não podemos voltar para ela. E você que já se batizou, entenda que você morreu para uma vida de pecado e ressuscitou para uma nova vida em Cristo, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele viveu. E se você ainda não se batizou, esse é o momento de mostrar publicamente que você aceita Jesus. Escolha morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Uma vida de pecado leva à morte. Uma vida com Cristo leva à vida. A escolha é sua. Abandone os seus pecados e se entregue a Cristo todos os dias, vivendo aquilo que Ele deseja que a gente viva. Pensa nisso, reflete nessa mensagem e lembra que você morreu para o pecado. O seu velho homem ou a sua velha mulher está crucificado na cruz. A sua vida de pecado morreu. E você ressuscitou para uma nova vida. Você tem vivido essa nova vida? Será que eu tenho vivido essa nova vida? Essa é uma pergunta que só nós podemos responder. E se você não se batizou ainda, esse é o tempo de se entregar a Cristo, porque Ele está voltando. Jesus está chegando. O tempo é agora. E que Deus nos firme a cada dia nesse caminho de novidade de vida. Vamos orar? Feche os seus olhos se você puder. Senhor, ajuda-nos a vivermos em novidade de vida. Nos ajude a abandonarmos os nossos pecados e nos perdoe se nós temos acariciado algo que não devíamos. Lembra-nos a cada dia que o nosso eu pecaminoso, o nosso eu de pecado deliberado, morreu. E se alguém ainda não se batizou, que sinta o teu toque, que ouça o teu chamado e que se entregue a Cristo. Lembra-nos disso a cada dia e nos firma nos teus caminhos. Tem misericórdia, Senhor. E tudo nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você ficou conosco. É sempre muito bom tê-los aqui conosco. E lembre-se de compartilhar o vídeo com quem você quiser, com seus queridos, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Compartilhe os vídeos, curta aqui também. Se inscreva no canal para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. E lembre-se, interaja conosco nos comentários, no Facebook, no Instagram, pelo WhatsApp. Estamos aqui para servi-los. Estamos aqui para ajudá-los no que vocês precisarem. Fale conosco se você precisar de alguma coisa, tá bom? Então, que vocês tenham um excelente 2021, um excelente ano novo. Fiquem com o Papai do Céu, se cuidem e estamos aqui. A gente se vê na semana e lembre-se que sejamos filhos da luz.